É porque é 20 também já? Boa noite a todos. É sempre gratificante a gente subir aqui para falar um pouquinho com vocês, e essa data é uma data para lá de especial, né? É uma data muito, muito importante. Esse material aqui eu só compilei, na verdade. A Neuza me mandou as informações lá atrás e eu só fiz a compilação e juntei aqui para que a gente então fizesse essa homenagem. Eu nem sei que ano foi isso, a primeira vez que nós utilizamos esse material, mas não é de minha autoria não, eu só resumi aqui, juntando as informações que a Neuza me trouxe a respeito da fundação, tá? Então o material não é meu não, é só a compilação que é minha, tá? Eu só organizei. Hoje é uma mistura de sentimentos, na verdade. Em 2015, não sei quem aqui participou, mas nós fizemos um teatro que foi escrito com base em um livro pela Neuza. Nós apresentamos um teatro no dia do aniversário de fundação da casa, 13 de setembro de 2015. Nós fizemos uma apresentação de uma peça teatral escrita pela Neuza. E temos uma amiga que fez parte daquele grupo de teatro que não está mais entre nós, a Sueli, e que hoje nós tivemos uma recordação, né, dela. Então é um misto de sentimentos, na verdade, de saudade, de agradecimento, é um misto de alegria, saber que essa casa está há 27 anos em pé, com propósito firme, com proposta muito bem organizada e trazendo bons frutos e bons resultados. Eu acho que essa é a parte mais importante de tudo isso que a gente busca na memória para falar sobre o dia 13 de setembro. Então, em relação à fundação, em comemoração, né, à fundação da Casa Espírita Francisco de Assis. A Márcia leu aqui o resumo, todos nós sabemos que é um compromisso da Neuza, assumido, a gente não sabe quando, nem ela, né? Só ela e os mentores que sabem quando foi assumido esse compromisso, mas é demais de importante a gente ressaltar o compromisso que a Neuza teve e que vem carregando de lá, de 96 até esse ano de 2023. São 27 anos de história. Muitas pessoas aqui talvez não tenham essa idade ainda, né? Olhando aqui, algumas pessoas ainda não têm essa idade nesta sala. Então, vocês imaginem o tamanho da responsabilidade de um trabalho que a Neuza vem carregando durante 27 anos. É algo extraordinário, é uma vida de propósito, de entrega, porque sem uma entrega nenhum trabalho sério acontece e dá certo e vai para frente. E por que, né, esse trabalho vem dando certo? É um compromisso assumido com a espiritualidade de transformar a vida das pessoas através da doutrina espírita, de carregar a bandeira da doutrina espírita em punho, impecável, para que as pessoas conheçam a doutrina espírita. Hoje é fácil a gente falar de doutrina espírita, né? No ano de 2023, é fácil a gente falar de doutrina espírita. É fácil a gente assumir que a gente é espírita para as pessoas. É fácil a gente falar que a gente segue uma doutrina espiritual que tem base na reencarnação sucessiva, da melhora das pessoas através da reencarnação sucessiva. 27 anos atrás, eu tenho certeza absoluta que não era tão fácil assim. Eu não tenho noção, mas eu faço uma ideia da dificuldade que a Neuza deve ter tido 27 anos atrás para iniciar a fundação da Casa Espírita Francisco de Assis. Então, eu acho que é importante demais a gente agradecer, né,
Agradecer é sempre salutar, porque com certeza com o nosso agradecimento ela vai receber as nossas boas vibrações de agradecimento lá, inclusive vão ajudar ela no processo de recuperação da sua cirurgia, para que ela saiba que é importante demais o trabalho que ela fez aqui. Depois ela vai ter a oportunidade de assistir, né, esse material nosso aqui, então fica aqui mais uma vez a nossa gratidão. Pedimos ao alto que permaneça sempre do nosso lado, facilitando o nosso tratamento. Todos nós aqui estamos em tratamento. A partir do momento que saímos da nossa casa com a intenção de chegar aqui, a gente já está em tratamento. O nosso anjo protetor, nosso espírito, nosso guia, nosso mentor, dê o nome que você quiser, né, para aquele espírito que está do teu lado, que muitas das vezes acompanha a tua reencarnação antes de você readentrar o plano material. Ele já te acompanha, já vem te dando forças, já vem te dando orientações e te fortalecendo para que você faça uma boa reencarnação. Então que ele permaneça do nosso lado, nos auxiliando no recebimento das energias que já estão preparadas para nós desde antes da nossa chegada, que já estão sendo entregues desde o momento que a gente adentrou a porta aqui. Que eles permaneçam do nosso lado, facilitando o recebimento dessas boas energias, para que nós alcancemos o nosso objetivo espiritual aqui essa noite. Muitos foram os materiais que nós poderíamos escolher para falar aqui hoje, e vamos tratar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho dele, é claro. O capítulo 12 é extenso, não daremos conta de esgotar ele aqui. E vamos tratar de um tema que é um tema, para mim, que é um tema chave na mudança de comportamento nosso, de cada um de nós, que se diz espírita, que carrega a bandeira da doutrina espírita dentro do seu coração e dentro da sua luta de transição aqui enquanto ser humano encarnado no planeta Terra. E a gente inicia com a seguinte pergunta, né? É fácil perdoar? O que vocês acham? Sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. E esse às vezes sim, às vezes não, ele remete para situações que a gente experimenta durante a nossa reencarnação. Algumas coisas a gente tem mais facilidade para perdoar, outras coisas a gente tem mais dificuldade para perdoar. E aí o capítulo 12, ele trata do reflexo da falta de perdão. Então vamos dividir em dois, né? Como às vezes é fácil perdoar e às vezes não é fácil, então vamos deixar a parte que foi perdoada de lado, vamos pegar a parte que a gente não perdoou, que não foi tão fácil assim a gente perdoar, que a gente guardou ali no nosso coração, na nossa mente, no nosso perispírito, que fica tudo gravadinho nele, né? A gente já trabalhou esse tema aqui esses dias, quando tratamos das doenças. Vamos pegar essa parte que a gente não conseguiu perdoar, que a gente não teve tanta facilidade para perdoar, algo que nos feriu de tal maneira que a gente não conseguiu esquecer, por exemplo. E aí é isso que esse trechinho do capítulo 12 trata, e ele trata, o título, né, desse trechinho que a gente vai ler é A Vingança. Luciano, mas não é porque eu não perdoei que eu vou me vingar. Vocês podem estar pensando, nem pensei isso, nem passou pela minha cabeça. Mas por que será que o Evangelho está tratando da vingança lá no capítulo 12 então? Será que é à toa? Vamos ler para que a gente possa identificar que não é tão à toa assim que o Evangelho trata desse assunto. Porque às vezes a gente acha que a gente perdoou, que foi uma situação tão simples, eu já perdoei. Será? E aí é no reflexo da nossa ação que a gente identifica se a gente perdoou ou não. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens
em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se digne e que se afirme espírita. Vingar-se é, ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olhem a dimensão que atinge essa informação para nós. Olha a importância da gente saber como trabalhar o perdão e o cuidado que nós temos que ter quando nós temos algum desentendimento com quem quer que seja. Olha o que diz o texto, que aquele que não perdoa, aquele que ainda faz vibrar o seu coração com o ímpeto da vingança, não só não pode se dizer espírita, como também não pode se dizer cristão, porque é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Ai, Luciano, mas como é que faz para perdoar o inimigo? Se nem meu amigo às vezes eu consigo perdoar pelas falhas que ele comete comigo, como que eu faço? Como que eu devo trabalhar o perdão para que a vingança não faça vibrar o meu coração no momento que alguém me fere, no momento que alguém pisa no meu calo, na minha unha encravada, quando alguém mexe com o meu brio, quando alguém mexe com um filho meu, quando alguém fala algo que eu não gostei, quando no trabalho alguém é desrespeitoso comigo, quando na rua alguém me desrespeita no trânsito, quando eu me descompenso no trânsito por qualquer bobagem, quando eu me descompenso na minha rede social por alguma mensagem que eu recebi, que eu li, por uma notícia. Como que faz? Nós não somos espíritas? Ou estamos no caminho de nos tornarmos espíritas? Temos que nos desvencilhar do sentimento de vingança. Temos que aprender de uma vez por todas como funciona ou como deveria funcionar o perdão para aqueles que ainda não compreenderam a mensagem do perdão e o ensinamento do Cristo do perdoar os vossos inimigos. Temos que de uma vez por todas não deixar que as situações que muitas vezes para nós são situações que a gente acha que foi vitimado, não existem vítimas, né? Mas muitas vezes a gente acha que foi vitimado. Eu estou sendo vítima de perseguição aqui, estou sendo vítima de tal situação ali, e a gente se coloca então na posição de vítima. Quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente automaticamente vai achar que o outro é o nosso algoz, e muitas das vezes contra o nosso algoz a gente busca uma vingança. Então nós temos que nos despir desse sentimento de vingança de uma vez por todas, compreendendo e fazendo com que o perdão ele faça parte de nós, das nossas ações, do nosso cotidiano. Tem uma lenda, né, que contam que um estudante vai perguntar para o seu professor, para um sábio, como perdoar alguém que lhe havia ofendido, se ele ainda não conseguia perdoá-lo. E ele disse: não perdoe. Simples assim, não perdoe. Mas ele disse: mas eu não tinha que perdoar? Ele falou: mas você está dizendo que não consegue.
Se você não consegue, então não perdoe. O problema vai ficar todo com você. Mas eu não quero ficar com problema, mas então perdoe. Mas eu não consigo, então não perdoe. Simples assim. Simples assim. Porque quando a gente não perdoa, o problema não está com o outro. O problema está com a gente. O problema continua com a gente. É a gente que fica ruminando aquela situação. É a gente que fica se martirizando por aquela situação. Muitas vezes, quando a gente se vitimiza, a pessoa que a gente acha que é o nosso algoz, nem em sonho imagina que ela nos ofendeu. E muitas vezes não ofendeu mesmo, ou não era nem a intenção daquela pessoa. Mas a gente, no modelo de vítima, acaba ficando com aquele desconforto em relação a alguém. E aí a gente não perdoa. E a falta de perdão só machuca aquele que não perdoou. Porque é ele quem fica carregando o peso da falta de perdão. Isso pode ser um problema. Pode ser um problema porque muitas vezes a gente quer se vingar daquele que a gente imagina que é o nosso algoz. Aquele que a gente acha que queria nos prejudicar. E aí a gente esquece dos ensinamentos do Cristo, que a gente deveria perdoar inclusive os nossos inimigos. Então vejam que o exercício contra a vingança é o perdão de forma incondicional. Não quer dizer que aquele que você considera como seu algoz, como seu inimigo, ele tenha que frequentar a sua casa, que você tenha que andar abraçado com ele na rua, que você tenha que participar das comemorações que ele tem, ou que ele tenha que participar das comemorações que você tem. Não é isso que quer dizer perdoar o seu inimigo. Mas perdoar o seu inimigo é desligar-se daquela situação em que você acredita que você foi vítima. É você se libertar daquilo. Quando você se liberta daquela situação, daquele desconforto que foi criado, você não tem motivos para vingar-se, por exemplo. Porque se você perdoou, você esqueceu, aquilo passou, você em momento algum vai querer uma vingança contra aquela pessoa, contra aquele algoz que muitas vezes foi criado pela sua cabeça e que desencadeia situações que são terríveis, né? Tem mais um trechinho aqui desse capítulo que trata sobre a vingança. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega à paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo. Basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa, e quando urge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Olha que interessante, né? Ele está dizendo que muitas das vezes aquela pessoa que o coração vibra quando tem um sentimento de vingança, muitas vezes faz escondido, prepara o momento. Será que a gente às vezes não se encaixa nesse modelo que está dizendo aqui? Quando a gente, por exemplo, fala assim: essa pessoa me disse isso hoje, eu vou ter a oportunidade de devolver isso para ela em algum momento, trazendo ensinamento para o nosso cotidiano, né?
Quando alguém faz uma ofensa para a gente na rede social, você fala, deixa, já vai aparecer a oportunidade de eu dar o troco para essa pessoa. Também não é um tipo de vingança? Que nós manipulamos, como está dizendo o livro aqui, de maneira odiosa, escura, obscura, preparando o momento para dar a devolução, para dar o troco. Será que também não é uma espécie, um tipo de vingança que nós preparamos contra aquele algoz que a gente achou que não tinha? Então nós temos que ter cuidado, né, com a forma da nossa condução. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. O covarde se vinga dessa forma. É 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Olha o perigo, né? Muitas vezes a gente acha que perdoou uma pessoa, mas na primeira oportunidade que tem, a gente vai lá e fala mal dessa pessoa para outra pessoa, naquele círculo de amigos que a gente tem. A gente planta ali uma discórdiazinha. Sabe o fulano de tal? Você não sabe. Falou isso de mim, não sei o que e tal. Eu já perdoei, mas está tudo bem. Só que, fica esperto com ele aí, viu? Olha o veneno da vingança atuando de maneira pérfida, que 100 vezes pior do que a gente teria se tivesse ido até a pessoa que a gente acha que é nosso algoz e direto, assim, face a face para ele, como diz o texto, o que a gente está sentindo, o que a gente acha, o que a gente tinha para resolver naquela situação. Por que não resolver as nossas desavenças diretamente com a pessoa? Por que não sentar com aquele que nos fere ou que a gente achou que quis nos ferir e não resolver na mesma hora ou um pouco depois ou em momento posterior aquilo que nos desagradou? De maneira não colérica, de maneira amistosa. Olha, você me disse isso, me senti ofendido, não sei se foi essa a tua intenção, mas precisamos nos acertar aqui para que esse sentimento não persista, não continue comigo e nem com você. Por que não fazer um momento de conciliação? Nós estamos no planeta Terra para nos reconciliarmos. Estamos passando por um momento de transição planetária, planeta de provas e expiações, onde todos nós indistintamente aqui viemos para sofrer com as agruras da vida. Não estamos num planeta feliz. Não existe aquele ser humano reencarnado que está passando aqui só felicidades. Muito difícil, porque a Terra não é planeta de espíritos felizes ainda, mas está em transição. Em algum momento esse planeta vai se transformar num planeta feliz, mais para frente. Antes vão passar por um planeta de regeneração, onde os espíritos que vão aqui reencarnar, e espero que todos nós possamos estar dentre esses espíritos que vão estar no planeta de regeneração, vêm para se regenerar das suas falhas. Não um planeta de provas e expiações como é hoje. Todos nós aqui estamos passando por provas e expiações. Estamos aqui para resolver falhas e defeitos de outros momentos. Então, não ter o sentimento de vingança fazendo com que o nosso coração vibre já é uma vitória. E para isso a gente passa pela experiência do perdão. Porque perdoar é essencial para que você não tenha o sentimento de vingança vibrando junto com você, quando você se lembra de uma situação desconfortável. A situação desconfortável faz com que nós cresçamos. Mas
A gente só cresce se a gente conseguir entender a mensagem que aquela situação desconfortável vai trazer até nós. Se a gente continuar vibrando discórdia, nós não aprendemos, a lição não foi compreendida. Então nós precisamos compreender. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Jules Olivier, Paris, 1862. Esse é o texto, então, que nós trouxemos para conversar um pouquinho com vocês, rogando para que todos nós façamos o esforço de buscar dentro da nossa memória, entre as situações que nós temos vivenciado, mas não é para escolher só as situações boas, né? Nós temos que escolher especialmente as situações que têm causado desagrado, se a gente realmente está conseguindo perdoar. E se a gente não estiver conseguindo perdoar, fica aqui o nosso pedido para que nós abramos o nosso coração para a mensagem da noite, para que nós possamos compreender a extensão do perdão, da palavra perdão, como queria Jesus. Quando Jesus deixou o ensinamento de perdoai amai os nossos inimigos, né? Perdoai os nossos inimigos, amai os nossos inimigos, é urgente que a gente compreenda isso. Primeiro que a gente não deve ter ninguém como nosso inimigo, mas se alguém se fizer como nosso inimigo, se alguém se entender como nosso inimigo, que nós possamos colocar em prática o lema do perdão para essa pessoa. E certamente a gente conseguindo praticar o perdão de forma incondicional por essa pessoa, nós estaremos dando um passo para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução material também, porque o perdão ele nos amarra, ele nos deixa amarrado com aquela pessoa a que nós tivemos algum desentendimento. Então que todos nós possamos perdoar inicialmente a gente mesmo, porque o perdão, tanto quanto o amor, ele começa dentro de nós, que nós possamos nos perdoar pelas nossas falhas, porque como somos espíritos em transição, num planeta de provas e expiações, todos nós temos falhas, erros, ninguém aqui é santo. Então que nós possamos primeiro praticar o auto-perdão, porque muitas pessoas ficam presas nas suas próprias falhas e não conseguem evoluir. Se você está preso na sua falha, se você não consegue se perdoar, é um indício de que você jamais vai conseguir perdoar o outro, porque se você não consegue nem o auto-perdão, como é que você vai estender algo para o outro que você não tem? É muito difícil. Então que nós possamos nos perdoar primeiro, e aí com o auto-perdão nós possamos estender o nosso perdão para aqueles que eventualmente tenham nos ofendido, tenham nos causado algum desconforto, e assim nós possamos seguir nas trilhas e nos caminhos deixados por Jesus. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos, dentro do nosso coração, agradecer pela existência dessa casa, por esses 27 anos de existência da Casa Espírita Francisco de Assis, onde eu tenho certeza que todos nós evoluímos pelo menos um pouquinho depois que nós passamos a frequentar essa bendita casa, esse pedacinho de céu, como diz a Neuza. O meu agradecimento pessoal a todos os mentores da casa, em especial a Neuza, pela coragem
pela fibra e pela postura de trazer esse trabalho tão sério até esse dia de hoje. Que assim seja.